Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito para sempre é o nome de Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana sempre serve o seu irmão em Cristo. Meus irmãos, estou fazendo essa live aqui para nossa edificação espiritual. Para nós aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus e para nós nos edificarmos espiritualmente e crescermos espiritualmente com a palavra de Deus e com a verdade em nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma oração, amém? Oremos. Soberano Deus, Deus amado, Deus santo, Senhor, toma a primazia, toma a direção dessa live para a honra, para a glória e louvor do teu eterno nome, quebra as barreiras, repreende, meu Deus, todo mal na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma a direção dessa live, toma o primeiro lugar, que tudo que seja falado aqui seja para a honra, para a glória e para louvor do teu eterno nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos, vou ler aqui no livro do irmão Judas, né? Livro de Judas, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, diz assim, epígrafe: contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o dia daquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo de número 11 diz assim: ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 11, que diz assim: ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, essa carta aqui do irmão Judas é uma carta pequena, não é uma carta extensa para os irmãos judeus de origem judaica, que provavelmente estavam localizados na província da Ásia Menor, né? Irmãos judeus de origem judaica. Judas agora, ele era meio irmão de Jesus, ele escreveu a sua carta entre os anos 70 a 80, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo. Judas era meio irmão de Jesus, e ele também era irmão de Tiago. Tiago também, que era meio irmão de Jesus. Tiago era dirigente da igreja de Jerusalém. E observe que em Judas capítulo 1, está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas se identifica na carta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Então Judas era irmão de Tiago. Judas era meio irmão de Cristo, né? Judas era meio irmão de Jesus e Judas também era meio irmão de Tiago. E Judas, ele escreveu essa carta, essa missiva,
E ele escreveu com o propósito de combater os falsos profetas, os falsos mestres que se introduziram no meio da igreja, que se introduziram no meio da irmandade, no meio do povo de Deus. Só que no início, Judas queria escrever acerca da comum salvação. Judas queria falar para a irmandade acerca da salvação, como ele disse em Judas capítulo 1, versículo 3, assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas, no início, ele queria escrever sobre a comum salvação, mas ele disse que deixou a comum salvação para lá, e ele agora resolveu combater os falsos mestres, os falsos profetas. E por quê? Porque no meio da igreja, no meio da irmandade, estava tendo falsos doutores, se introduziram falsos mestres, falsos profetas, e esses falsos profetas estavam transformando a graça de Deus em dissolução. O que é transformar a graça de Deus em dissolução? Eles estavam transformando a graça de Deus em orgia sexual. Observe que em Judas capítulo 1, versículo 4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Dissolução significa orgia sexual, sem refreio. Judas condena aqueles que ensinam que a salvação pela graça permite que crentes professos vivam na prática de pecados graves sem sofrer juízo divino. Os falsos profetas, os falsos mestres estavam no meio da irmandade e eles estavam pregando a falsa graça para o povo. Eles estavam transformando a graça de Deus em dissolução. Eles estavam transformando a graça de Deus em orgia sexual. Eles estavam pregando para o povo que o povo poderia adulterar, roubar, se prostituir, mentir, fornicar, se embriagar, cometer esse pecado gravíssimo, graves diante de Deus. E esses falsos mestres estavam dizendo para o povo que o povo não ia ser castigado por Deus, pelo fato do povo estarem na graça de Deus. A palavra graça no hebraico quer dizer charis, que significa favor merecido de Deus para a comunidade. Judas escreve aqui essa carta é um bilhete, uma carta pequenina, uma carta pequena, para combater os falsos mestres que estavam transformando a graça de Deus em dissolução, em libertinagem. Os falsos mestres pregavam para a igreja, para os irmãos, e diziam: vocês podem pecar, fique à vontade para adulterar, trocar de marido, trocar de mulher, se prostituir. Vocês podem viver na praticidade do pecado, na concupiscência da carne, e vocês não sofrerão o juízo divino. Vocês não vão ter castigo nenhum da parte de Deus pelo fato de vocês estarem na graça de Deus. O apóstolo São Paulo, certa feita, escrevendo sua carta de autoria paulina para os irmãos da Galácia do Sul, entre os anos 65 a 67, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo, o apóstolo São Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16 assim: Cristo nos chamou para a liberdade, mas não useis da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. A expressão ocasião à carne quer dizer: não useis da liberdade em Jesus Cristo para dar ocasião ao pecado, para pecar. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. E esses homens aqui, Judas chama eles de homens vis, homens ímpios, apóstatas, homens que estavam afastados da fé, que se apostataram. Esses falsos mestres que Judas estava aqui combatendo eles, outrora, eles eram crentes. Outrora, antes de ser crente, eles eram ímpios e estavam mortos em pecado.
mas se encontraram com a vida, se encontraram com Jesus Cristo, e aí ressuscitaram espiritualmente diante de Deus. Mas depois de um tempo, eles perderam o prazer de andar correto na presença de Deus, começaram a pecar, a ensinar mentira para o povo, e agora eles voltaram às mesmas práticas do passado, aos mesmos pecados que eles cometiam antes, e agora eles estavam mortos espiritualmente diante de Deus, e estavam ensinando heresia para o povo. O que é heresia? A palavra heresia no grego quer dizer mentira. Heresia é tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Heresia é o cara pegar um versículo da Bíblia isolado e aplicar para a igreja sem ler o texto e o contexto. Porque todo texto que você aplica para a igreja sem ler o texto e contexto é pretexto para heresia. Então a palavra heresia no grego koiné, no grego quer dizer mentira. Eles estavam ensinando mentira para o povo, eles estavam adulterando a Bíblia, a palavra de Deus para o povo. Eles estavam dizendo para o povo que pelo fato do povo estar na graça, que não tinha nada a ver o povo trocar de mulher, o povo pecar, o povo adulterar. E olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 6, Paulo escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina no ano 58 depois de Cristo, para a igreja de Roma, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em Romanos capítulo 6 para a Irmandade assim, Romanos capítulo 6, olha o que Paulo disse, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Sabe o que Paulo estava dizendo para os irmãos da distinta cidade romana, da distinta cidade de Roma? Sabe o que Paulo estava dizendo para os romanos, para a irmandade, para a igreja? Paulo disse o seguinte, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que fomos libertos do poder, nós que fomos livres do poder do pecado, como viveremos ainda nele? Em outras palavras, nós que fomos libertos do pecado, como voltaremos a pecar de novo? Não voltaremos mais a pecar para que a graça seja mais abundante. Então prestem bastante atenção. Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma o seguinte, irmãos, vocês que foram libertos do pecado, não ande mais na praticidade do pecado. Vocês que foram libertos das práticas pecaminosas, vocês vão continuar pecando, achando na mente de vocês que a graça de Deus vai ser mais abundante, vai ser multiplicada na mente de vocês? Não, de maneira nenhuma. Nós que fomos libertos do pecado, como vamos dar continuidade ao pecado? Como nós vamos continuar pecando? A palavra pecado no grego quer dizer hamatia, vem de hamatiologia, que significa errar o alvo. Todo aquele que peca diante de Deus está errando o alvo. E qual é o alvo do cristão? O céu. Então a palavra pecado no grego quer dizer hamatia, que significa errar o alvo. E Paulo disse assim, nós que fomos libertos do poder do pecado, não voltaremos mais a pecar. Para aí, pastor, o apóstolo São João, no ano 95 depois de Cristo, escrevendo a sua carta de autoria, da sua própria autoria, para os irmãos que estavam na província da Ásia Menor, no ano 95 da era cristã, o apóstolo João, ele diz, 1 João capítulo 1, versículo 5, assim, aquele que disser que não tem pecado e que não peca é mentiroso. É verdade. João diz, 1 João 1, 5, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas o que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma é sobre a praticidade do pecado. Errar é humano, mas persistir, continuar no erro é burrice. Pecar, todos nós pecamos. Agora, dar continuidade, viver na praticidade, na prática do pecado,
Aí que é condenável diante de Deus. Porque na presença de Deus não perpetua pecado. E Deus agora levanta o irmão Judas, entre os anos 70 e 80, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para ele repreender e desmascarar os falsos profetas e os falsos mestres que estavam ensinando mentira para o povo. Ele disse, irmãos, eu ia falar sobre a salvação para vocês, mas eu resolvi falar sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. E Judas manda os irmãos a batalharem pela fé que uma vez nos foi dada. Judas capítulo 1, versículo de número 3. Judas disse, rogo, pois, irmãos, eu peço a vocês, irmandade, servos e servas de Deus, que vocês batalhem pela fé que uma vez nos foi dada. A expressão batalhar pela fé, sabe o que Judas estava dizendo para os irmãos? Judas estava dizendo o seguinte, vocês têm que tomar posição firme ao lado de Deus contra as heresias. Vocês têm que tomar posição firme ao lado de Deus contra os falsos mestres. Vocês têm que batalhar pela fé. Nem que vocês sofram martírio, nem que vocês sejam discriminados, nem que vocês sejam expulsos das sinagogas de Satanás, mas vocês têm que pregar a verdade. Vocês têm que combater o pecado, confrontar o pecado. Vocês têm que tomar posição firme ao lado de Deus e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi isso que Judas disse no livro de Judas, capítulo 1, a saber o versículo de número 3, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Sabe o que Judas estava dizendo? Vocês têm que desmascarar os falsos profetas mesmo. Vocês têm que se agonizar mesmo. Vocês têm que combater a imoralidade e o pecado mesmo. Nem que vocês percam oportunidade, nem que vocês percam aplauso, nem que vocês não sejam ovacionados, nem que a igreja que vocês pregou a verdade, vocês não votem nunca mais, mas pregue a verdade pelo amor de Deus. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu estou pregando para uma geração, de falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, obreiros, falsos profetas, que estão ensinando heresia para o povo. Como na época do irmão Judas, no meio da igreja, tinha uns falsos mestres que transformaram a graça de Deus em dissolução e dizia para o povo que pecado não era mais pecado, que eles poderiam pecar à vontade, que não ia sofrer o castigo divino, que Deus não ia castigar eles. Tem muitos pastores dentro das igrejas evangélicas no Brasil que estão pregando para o povo que roubar não é mais pecado, se prostituir não é mais pecado, trocar de mulher, trocar de marido não é mais pecado, viver uma vida pecaminosa não é mais pecado, que Deus só quer o coração. Eu estou pregando para um grupelho, para um grupo de pastores mercenários que estão transformando a graça de Deus em dissolução. Estão pregando mentira para o povo. E por que eles estão transformando a graça de Deus em dissolução? Porque muitos pastores, para não perder o dinheiro do povo, para não perder o dinheiro das ovelhas, eles preferem perder o céu. Eles preferem perder a salvação, pregando mentira para o povo em nome do dinheiro, em nome de aplauso, de fama, de cachê alto, do que pregar a verdade para o povo. Estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Estamos vivendo o tempo dos anticristo, dos falsos pregadores. E quando Judas disse aqui em Judas capítulo 1, versículo 3, assim, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, Judas disse que foi necessidade, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra batalhar pela fé no grego quer dizer
pagonizomoi, que significa a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé. Significa tomar posição firme ao lado de Deus. Nem que isso lhe custe a sua própria vida, nem que sua cabeça role, mas ele tem que pregar a verdade. Tem que batalhar pela fé. Nem que ele se agonize dentro de si, nem que ele seja expulso, ele tem que pregar a verdade. Ele tem que tomar posição firme e falar a verdade em nome do Senhor. Por que eu estou falando isso, queridos e amados irmãos? Porque nós estamos vivendo o tempo dos falsos profetas que estão transformando a graça de Deus em dissolução. E como é que os falsos profetas transformam a graça de Deus em dissolução? É quando a mulher trai o marido dentro da igreja e fica dentro da igreja participando da Santa Ceia, cantando no coral das senhoras. Daqui a pouco ela conhece outro cara e o pastor, sabendo que ela traiu o marido dela, vai lá e casa ela de véia e grinada bonitinha dentro da igreja. Ele está transformando a graça de Deus em dissolução. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Jesus disse em Mateus, capítulo 19, versículo 9 a seu, porém vos digo, qualquer que separar da sua esposa, a não ser por causa de prostituição ou adultério e casar com outra, comete adultério. E o homem que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Quem casa com a adúltera se faz adúltero com ela. Quem casa com adúltero se faz adúltera com ele. Essa é a verdade. E paz, meus senhores, dentro desses templos religiosos, o que mais tem é pastores casando pessoas em adultério. E está casando por quê, pastor? Estão casando essas pessoas em adultério para não perder o dinheiro das ovelhas. Pessoas que estão dentro da igreja assumindo cargos, tendo um cargo de presbíteros, diáconos, evangelista, pastor, que está no 3º e 4º casamento. E os pastores colocam pano quente em cima do pecado e falam que não tem nada não, que não tem nada a ver. E sabe qual é o texto da Bíblia que esses crentes que não têm temor de Deus usam para se defender e para tapar o seu pecado? João capítulo 8. Quando aquela mulher foi apanhada num ato de adultério, a Bíblia diz que os fariseus, os escribas e fariseus, levaram aquela mulher que foi apanhada num ato de adultério até Jesus Cristo para provar Jesus e disse, mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério. Segundo a lei mosaica, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? A Bíblia diz que Jesus escreveu na terra e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas escute isso aqui, por gentileza, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que todos se retiraram. Só que Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, eles já foram embora. Jesus disse, nem eu te condeno, nem eu te acuso. Só que Jesus disse assim para ela, vai e não peques mais. Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior, minha amiga. Jesus não mandou ela adulterar de novo, não. Andar na praticidade do adultério, não. Na prática do pecado, não. Jesus disse, vai e não peca mais. Você está liberta, você está livre. Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você já conhece a verdade. Você sabe que isso é pecado. Eu agora tive misericórdia. Mas se tu andar na prática do pecado, eu não vou ter mais misericórdia não, porque você conhece a minha graça, você sabe o que é misericórdia. Mas mesmo assim você está brincando com a minha graça. E dentro das igrejas está assim de crentes brincando com a graça de Deus. Dizendo, não, porque nós estamos na graça, a gente pode roubar, a gente pode adulterar, prostituir. A gente pode deitar com a namorada antes do casamento e tomar Santa Ceia dentro da igreja. A gente pode deitar com o namorado antes do casamento e tomar Santa Ceia dentro da igreja. Eles estão brincando com a graça de Deus. E quando você peca e vive na prática do pecado, você se torna filho do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito assim,
aqueles que vivem na prática do pecado é do diabo. Então, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Só que os pastores não pregam mais contra o pecado. Os pastores não confrontam mais o pecado. Eles não pregam mais sobre vida santa, vida íntegra, vida reta. Não prega porque querem seus templos lotados, abarrotados de pessoas não convertidas, mas convencidas para dar dinheiro para eles. Não pregam porque tem medo de não ser aplaudido. Não prega porque tem medo de não ser ovacionado. Não prega a verdade para o povo porque tem medo dos templos religiosos deles se esvaziar. Mas no dia do juízo final, esses homens vão sofrer o castigo divino. Eles vão sofrer o castigo porque eles não pregaram a verdade. Eles não falaram a verdade em nome de Deus. É por isso que eles vão ser castigados. Eles vão sofrer o juízo divino. E Judas agora escreve para os irmãos e fala o seguinte. Judas fala o seguinte em Judas capítulo 1, versículo de número 11. Olha o que Judas disse. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Eles entraram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Irmão de Abel. Caim matou Abel porque Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel em Gênesis capítulo 4 e Deus rejeitou a sua oferta. Só que Deus disse para Caim, em Gênesis 4, versículo 7, Caim, o pecado jaz à porta. Agora vai de você pecar ou não pecar, porque você tem um livre-arbítrio, rapaz. Você tem um livre-arbítrio, você peca se você quiser. O pecado está na porta, Caim, está batendo todo dia na tua porta. O pecado jaz às portas. Agora você tem que ter domínio sobre o pecado, Caim. E a Bíblia diz que Caim, mesmo assim, preferiu pecar contra Deus. E Caim pecou contra Deus, porque matou seu irmão Abel. Então escute por gentileza, Judas, cheio do Espírito Santo, vem e diz, ai deles, ai de quem? Dos falsos mestres, dos falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão. Entraram pelo caminho de Caim, caminho da inveja, caminho do pecado. Quando você vê um pastor que não prega contra o pecado, é porque vive também na praticidade do pecado. Eles entraram pelo caminho de Caim, caminho do pecado. E a respeito dos falsos mestres, Pedro também disse, segundo de Pedro, capítulo 2. No ano 95 depois de Cristo, o apóstolo São Pedro, escrevendo sua carta universal aos irmãos que estavam espalhados por toda a Capadócia, a Bitínia, Ásia Menor e ponto da Ásia Menor. O nome Pedro quer dizer no grego Petro, quer dizer pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. O apóstolo São Pedro disse assim, e como no passado houve entre o povo falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, no meio de vocês também vão se introduzir falsos doutores, falsos profetas, falsos pregadores, falsos evangelistas, obreiros e pastores. E eles introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio da igreja. Eles estão introduzindo encobertamente heresias de perdição no meio da igreja. Só que Pedro falou, e olha o que Pedro disse, eu vou ler para você, segundo de Pedro, capítulo de número 2. O apóstolo Pedro disse que eles introduzirão heresias de perdição. Segundo de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava dizendo acerca dos homens, que Judas também falou, que no passado não eram crentes, viviam na praticidade do adultério, do pecado, tudo que era pecado eles cometiam contra Deus. Aí aceitaram Jesus,
vieram para a presença de Deus, deixaram de pecar. Depois de um tempo, voltaram a pecar de novo, aquelas mesmas práticas do passado, porque, segundo eles dizem que estão na graça, e estão transformando a graça de Deus em dissolução. Aí, o apóstolo Pedro falou assim, no passado, houve no meio do povo falsos profetas. Observe que Pedro está falando do passado. No passado teve falso profeta no meio do povo. E no meio de vocês também, igreja do Senhor, igreja brasileira, vai ter falsos doutores, falsos pastores, falsos mestres. E esses falsos mestres introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Por que Pedro disse, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo uma repentina, uma rápida destruição? Pedro estava dizendo o seguinte, que esses homens aqui, no final dos tempos, nos últimos dias, vão transformar a graça de Deus em dissolução. Aquilo que eles praticavam no passado, eles vão voltar a praticar e ainda vão pregar para a igreja dizendo que não é mais pecado. Eles vão dizer para o povo que adulterar não é pecado, mentir não é pecado, ir para o carnaval não é pecado, ir para o baile funk não é pecado, dançar forró não é pecado. Eles vão dizer para o povo que nada disso é pecado. E eles negarão o Senhor que os resgatou. Eles vão negar a Jesus Cristo, pregando mentira para o povo, pregando heresia para o povo. Pastor Fabiano Santana, quando é que os pastores introduzem heresia de perdição no meio do povo? É quando eles introduzem dentro do templo o São João de Jesus. É quando eles introduzem dentro do templo o arraiá gospel, o baile funk gospel, a discoteca gospel, o forró gospel. Eles estão introduzindo dentro da igreja encobertamente heresias de perdição. E por que o apóstolo Pedro chama de heresia de perdição? Porque são heresias que levam o povo para o inferno, heresias de perdição, que levam o povo a perder a sua salvação, que destrói o povo espiritualmente e compromete a salvação do povo. Heresias de perdição. Quando é que os pastores falsos profetas apóstatas, falsos mestres do Brasil, introduzem heresia de perdição no meio do povo? É quando eles pregam e dizem, Deus só quer o coração. Se o irmão traiu sua esposa, não tem nada não, o irmão já está perdoado, pode tomar Santa Ceia, pode pregar. Quando é que eles introduzem heresia de perdição? Quando os pastores da igreja brasileira ensina que dízimo é dinheiro, sendo que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento para sustento dos órfãos, viúvas, viajantes, forasteiros, estrangeiros, sacerdote da tribo de Levi e levitas da tribo de Levi. Eles se introduzem no meio do povo heresias de perdição. Porque o que mais tem nas igrejas brasileiras são pastores cães gulosos. Eles ensinam para o povo que quem não dá o dízimo como dinheiro, o devorador vai destruir o casamento. O devorador vai entrar na vida espiritual, financeira. O filho vai para as drogas, a filha vai virar prostituta, vai para a prostituição. Não vai prosperar porque está roubando a Deus. Mas é mentira, é heresia de perdição. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Malaquias foi um profeta do tempo de Moisés. O nome Malaquias quer dizer no hebraico Malaqui, que significa mensageiro. Malaquias, ele profetizou pós-exílico, entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, roubará o homem a Deus? É uma pergunta com interrogação. Todavia vós me roubais e dizeis, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Só que nessa passagem, Deus não estava usando o profeta Malaquias para repreender o povo de Israel, literalmente falando, não, gente.
Deus estava usando o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam roubando dentro do templo. Em vez de pegar o dízimo, que era alimento, que era vacas, que era vinho, bebida forte, cereal, azeite, mosto, o dízimo, que era coentro, hortelã, cominho, açafrão e um endro, em vez de dividir entre órfão, viúva, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, eles estavam levando para casa e distribuindo, dividindo entre os seus parentes, entre a sua família. E Deus agora usa o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes. Diz: vocês são ladrão, cambada. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Só que em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 10, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde ficava a casa do tesouro? Casa do tesouro era o templo de Jerusalém, que nem existe mais, gente. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II. A casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, já não existe mais. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento ali não é dinheiro, é alimento, é comida na minha casa. E depois fazer prova de mim, se não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O povo de Israel era pecuarista, eles trabalhavam na pecuária, eles viviam de plantações. E quando Deus fala assim, ó, e depois fazer prova de mim, que eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção, não quer dizer dinheiro, não, era a chuva temporânea, a chuva seródia. Deus disse que ia mandar chuva seródia sobre o povo de Israel, ia mandar chuva, ia fazer chover, para que aquilo que eles plantassem dasse e o povo pegasse o alimento, os frutos das suas plantações e levasse para o templo de Jerusalém por nome Casa do Tesouro. Eu quero que você entenda, em Malaquias capítulo 1 está escrito assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Malaquias é uma carta. A carta do profeta Malaquias foi destinada para um povo, para uma nação. E que nação é essa? Israel. A pergunta que não quer calar é: você é israelita para dar dízimo? Você é judeu para dar dízimo? Você é israelita? O dízimo era uma lei cerimonial, a qual só quem poderia dar o dízimo era o povo de Israel. Eram os judeus de origem judaica. Aquela carta foi uma carta escrita para Israel e não para a igreja de Cristo. Aquela carta não é para mim, aquela carta não é para você. Ali foi na lei de Moisés. E a Bíblia diz em Romanos que o fim da lei é Cristo. Quando Jesus abriu os dois braços no Calvário, porque existia uma grande barreira entre Deus e o homem, porque o homem tinha uma grande dívida com Deus, e Jesus pagou a dívida da humanidade com Deus, foi na cruz. Quando ele foi até a cruz central, até a cruz do Calvário, até o Gólgota, quando ele abriu os dois braços, ele quebrou a barreira que fazia a separação entre o homem e Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, agora vocês têm acesso direto ao meu Pai. Agora vocês podem orar a hora que vocês quiserem. Vocês podem entrar na presença do meu Pai, porque vocês têm acesso direto ao meu Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo. E quando Jesus abriu os dois braços na cruz do Calvário, ele quebrou a barreira que separava o homem de Deus, a barreira de separação entre o homem e Deus. E Jesus disse assim: tetelestai, tetelestai, está consumado, está pago, acabou, ninguém desfaz, está feito, ninguém desfaz. Aí Paulo toma a palavra em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e fala assim: a cédula escrita nas suas ordenanças, que era contrária contra nós, foi cravada na cruz. Ou seja, tudo que era da lei, que era contra nós, foi cravado na cruz. Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições.
Tudo da lei foi levado e foi deixado na cruz, senhores. Então não existe mais maldição na sua vida. Então a carta de Malaquias não é para a igreja. A carta de Malaquias foi para uma nação, foi para um povo. Que povo foi esse? Israel. O que eu quero dizer para você é o seguinte: dízimo obrigatório é falsa doutrina. E os pastores da igreja do Brasil, eles introduziram heresias de perdição encobertamente no meio da igreja. Por quê? Porque os pastores ameaçam o povo para arrancar o dízimo do povo. Se você não trouxer os 10% para a igreja, o devorador vai te pegar. Você não vai prosperar. Mas entenda, em Malaquias capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: e por amor de vocês, ó Israel, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Devorador não é demônio. Devorador eram insetos que faziam mal à lavoura dos filhos de Israel, as plantações do povo de Israel. A Bíblia diz em Joel, capítulo 1, versículo 4, o nome Joel quer dizer no hebraico Yoel. Ele começou a profetizar entre os anos 830 a 835, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. A Bíblia diz que houve uma crise, uma praga de gafanhoto, que comeu a macieira, acabou com as árvores do campo, acabou agora com as plantas, acabou com tudo. Afetou a economia do país. Então, devorador, gente, são insetos que comem fruto da terra. Gafanhoto come fruto da terra. Devorador nunca foi demônio. Só que os pastores das igrejas do Brasil transformaram o devorador em demônio para arrancar dinheiro do povo. Agora eu vou falar uma verdade aqui nessa live. Sabe quem são os devoradores da igreja do Brasil? Os devoradores são os pastores, que em cima do dízimo do povo compram carro importado, compram jatinho, sustenta a curtição de filho e de filha com dinheiro da igreja, faz carro de aluguel com dinheiro do povo, abre loja com dinheiro do povo. Isso é gente, irmão, que não está preocupado com a salvação de ninguém. Isso é pessoas que só estão interessadas em se vestir com lã de ovelha e comer gordura de ovelha. E a respeito desses tais, o profeta Isaías profetizou. No ano 740 a.C., Isaías capítulo 56, versículo 10, Isaías disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Sabe o que o profeta Isaías estava dizendo? Isaías estava dizendo que os pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de bife, um pedaço de carne, e jogar no meio de 10 cães que estão na gula, eles mastigam, e nunca se satisfazem. Por quê? Porque eles são cães gulosos. Os pastores das igrejas do Brasil, os pastores do Brasil são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Só estão interessados em gozar do produto da ovelha. Só estão interessados em gozar do carro da ovelha, do dinheiro da ovelha, do apartamento da ovelha. Só estão interessados em gozar do emprego das ovelhas, mas não visita quem está caído. Não vai num beco, não vai nos becos evangelizar, não vai para a favela pregar o verdadeiro evangelho. Sabe por quê, irmãos? São gente que estão interessados tão somente em gozar do dinheiro das ovelhas. Mas Pedro também profetizou que esses tais vão ter uma rápida destruição. A expressão destruição em 2 de Pedro 2,2 quer dizer que eles vão ser condenados no juízo final. Não tem mais salvação para eles. Eles estão condenados diante de Deus. Eles irão para o inferno. Não tem mais salvação. Porque eles mentem em nome de Jesus para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. E não tem mais salvação para eles. Paulo disse que alguns pecados de alguns homens são revelados agora. E o juízo vem agora. Mas outros estão reservados para o juízo.
Alguns pastores mercenários vão pagar aqui para todo mundo ver. Não vai pagar na eternidade, não. Vai pagar aqui para todo mundo ver eles pagando. E outros vão pagar no juízo final. Porque é muita falta de temor de Deus o cara usar a Bíblia para arrancar dinheiro dos pobres. É muita falta de temor de Deus o cara usar a Bíblia para mentir em nome de Jesus para arrancar dinheiro da igreja. É falta de temor. E nesses últimos dias, Deus está levantando servos verdadeiros, profetas, pregadores, para pregar a verdade. Para pregar a verdadeira palavra de Deus. Para pregar a Bíblia como tem que ser pregada, queridos. Porque a igreja será arrebatada. Mas a igreja só vai ser arrebatada se for cheia da palavra de Deus, cheia da verdade, andar em santidade na presença de Deus e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Jesus está voltando, estamos na última hora. Jesus está às portas. E os pastores ameaçam o povo: se você não trouxer o dízimo para o nosso tempo de pedra, você está amaldiçoado. Como é que o irmão está amaldiçoado e a irmã, se Jesus na cruz do Calvário levou todas as nossas maldições? Você não é amaldiçoado nem amaldiçoada se você dá ou deixar de dar dízimo dentro desses tempos de pedra que eles chamam de casa de Deus, mas não é casa de Deus. A casa de Deus sou eu, é você, a igreja somos nós. A igreja não é um lugar, não é um espaço físico, não é o templo, a igreja somos nós. Na sua vida não tem maldição. Quem são os pastores para dizer que se você não dá dízimo como dinheiro no tempo de pedra deles, você vai ser amaldiçoado? Se Jesus no Gólgota, se Jesus na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas maldições. E Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3 assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você é abençoado, você é abençoada na graça de Deus. Foi isso que o apóstolo da graça, que pregava o evangelho da graça, Paulo disse para a igreja de Éfeso. Deus já nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então na tua vida não tem maldição. Romanos capítulo 8, Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então na tua vida não tem condenação, não há maldição, porque você é abençoado por Deus. Só que o profeta Oséias disse em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Não é todos os pastores que são mercenários. Tem muitos pastores mercenários no Brasil, mas não é todos. Nem todo pastor que pede dízimo é mercenário. Porque infelizmente tem pastor que não tem conhecimento bíblico, às vezes não tem nem leitura, e quando aceitou Jesus, ele aprendeu no sistema religioso que dízimo é dinheiro e tem que dar dinheiro. Ele não tem conhecimento sobre a doutrina do dízimo. Ele não sabe que dízimo é alimento. Então ele pede dízimo porque ele foi criado dentro do sistema religioso e ele aprendeu que dízimo é dinheiro. E ele pede para o povo. Ele não é mercenário. Por quê? Porque ele não conhece a doutrina do dízimo. Mas todo pastor que conhece a doutrina do dízimo, que sabe que dízimo era alimento, e todo teólogo, porque tem muito pastor e teólogo por aí, que sabe que dízimo era alimento, e que o povo de Israel dava dízimo como alimento, e fala para a igreja que dízimo é dinheiro. Esses sim que são cães gulosos. Esses são mercenários, porque eles conhecem a verdade. Eles têm entendimento, eles conhecem a doutrina do dízimo, mas não pregam a verdade para o povo. Por quê? Porque são gananciosos, por causa da ganância, da avareza. Foi o que Pedro disse, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. E nos últimos dias, por avareza, muitos farão de vocês negócio com minha palavra, usando palavras persuasivas, palavras fictícias, palavras de mentira. Eles pregam mentira para o povo, eles deturpam o verdadeiro evangelho. Eles escondem a verdade para o povo. Por quê? Porque se eles pregarem a verdade dizendo para o povo que dízimo
Nunca foi dinheiro, que o dízimo era alimento. Eles acham que eles vão passar fome. E eles acham também que a vida de luxo deles vai acabar. Mas escuta, pastor e mercenário do Brasil. Deus vai trazer sobre vocês juízo. Vocês vão ter da parte de Deus uma rápida destruição. Porque Deus está irado com o Brasil e com a igreja brasileira. Deus mandou o coronavírus, e ontem eu preguei numa igreja aqui, eu preguei na Assembleia de Deus ontem, uma igreja grande, e eu preguei essa mensagem de Isaías 56, versículo 10, os vossos pastores são cães gulosos. Olhei para o pastor da igreja e falei, pastor, os pastores do Brasil são cães gulosos. E aí o pau quebrou, irmão. O pastor ficou todo descabriado, sem graça, começou a querer tremer em cima do altar, em cima do púlpito. E eu disse, eles são cães gulosos, são ladrões, estão roubando o povo. E ele ficou todo sem graça, como que diz, fala isso não, pastor. Mas tem que ser falada a verdade, porque a verdade liberta, irmão. A verdade salva. A verdade tem que ser pregada. Tem que ser pregada a verdade. Sabe por que muitos pregadores não falam que dízimo nunca foi dinheiro, que o dízimo era alimento? É porque é mafioso. É porque é mercenário. É porque tem medo de perder a oferta depois do culto. É porque tem medo de perder cachê. Mas escute isso aqui. Graças a Deus eu vivo do meu trabalho, sou vendedor, sou comerciante, trabalho com vendas, graças a Deus. Não sou mercenário, não cobro para pregar e não ganho salário da igreja. Sou missionário, não prego para pregar, não cobro para pregar. E outra, eu não cobro para pregar. E aonde eu vou pregar, se o pastor vier me dar uma oferta de amor, não aceito, porque eu sei que aquela oferta ele pegou do dízimo do povo. E eu não concordo com isso. Eu vou lá porque, como homem de Deus, eu tenho que pregar a verdade. Aonde me convidar, irmão, eu vou pregar a verdade lá dentro. Se gostar, amém. Se não gostar, também, amém. Mas a verdade tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada. Nós temos que pregar contra o pecado. Nós temos que combater os falsos profetas e suas heresias. Mas eu não aceito porque eu sei que aquela oferta vem do dinheiro do povo. Mas eu trabalho, graças a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, assim, dai de graça o que recebeste de graça. E muitos pregadores do Brasil, irmãos, dormem até 4 horas da tarde. Quando vai pregar, cobra R$1.000 para pregar, 2.000 para pregar, 5.000 para pregar, 10.000. São cães gulosos. Por que não vai vender chocolate, meu irmão? Por que não pega um produto, começa a divulgar na internet, começa a fazer sua clientela, chamar cliente? Sabe por quê, meu irmão? Porque são pessoas que, na verdade, já estão acostumadas a roubar o povo, roubar a igreja. São pessoas preguiçosas que não têm coragem de dar pau doido, de trabalhar, de correr atrás, e quer viver nas custas e no suor do povo. Mas o apóstolo Paulo trabalhava. Paulo fazia a tenda para não ser pesada aos irmãos. E Paulo falou em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 4, versículo 6. Vocês sabem como eu me importei desde o dia que eu entrei no meio de vocês. Eu não comi pão de ninguém aqui nessa cidade. Eu não tomei dinheiro de ninguém, nem ouro nem prata. Antes, eu vos anunciei o evangelho de Cristo de graça. Preguei o evangelho da salvação, da graça de Deus de graça. Com lágrimas, com súplica, foi de graça. E Paulo disse assim, e eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a crente nenhum aqui em Tessalônica. Aí Paulo disse, 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 e 8, aquele que não quiser trabalhar também não coma. E muitos pregadores no Brasil cobram 2.000 para pregar, 5.000, 10.000, ainda tem crente, irmão, que aprova isso. Tem crente que bate palma. Irmãos, Deus vai condenar e vai lançar no inferno os falsos profetas e os seus seguidores. Deus vai lançar no inferno os falsos profetas e os seus apoiadores.
Aqueles que aplaudem também têm culpa no cartório, porque sabe que isso é errado diante de Deus e apoia isso, é conivente com o pecado deles. Então, dízimo nunca foi dinheiro. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Moisés disse mesmo assim para o povo de Israel: de ano em ano, tudo que der, tudo que vocês produzirem das plantações de vocês, vocês levem para o lugar que ali o Senhor escolher para pôr seu nome. Sabe que lugar é esse? O templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém. O dízimo não era dado de mês em mês, como os pastores das igrejas brasileiras cobram, não. O dízimo era dado anualmente, uma vez por ano. E não era dinheiro não, tá? Era alimento, era frutas, era frutos da terra, era vacas, era ovelhas, era bebida forte, era vinho, era o azeite, era o mosto. E só quem poderia recolher dízimo era o sacerdote da linhagem de Arão e da tribo de Levi. E a pergunta que não quer calar qual é o pastor hoje no Brasil que é sacerdote da tribo de Levi para pedir dízimo dentro de igreja? Qual é o pastor hoje dentro das igrejas evangélicas no Brasil que é sacerdote da linhagem de Arão, da tribo de Levi para pedir dízimo dentro da igreja? Nenhum, gente. Então isso é antibíblico, isso é heresia. O dízimo como dinheiro é heresia. E eles ensinam isso para o povo e o povo ainda diz amém, glória a Deus, aleluia, porque não tem conhecimento das escrituras. O povo não conhece a palavra de Deus. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha da vassoura ungida, suporta a campanha da água ungida do Rio Jordão, da água ungida de Israel, da madeira do Calvário. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha do lenço ungido, do cajado de Moisés, da pedra de Davi. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha do sabonete da vitória, sabonete ungido. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha do lenço ungido, mas essa geração não suporta a verdade, irmão. Essa geração, ela não suporta a palavra de Deus. Ela não suporta a verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem comichão nos ouvidos. Ela não suporta a palavra. Não suporta. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo disse assim: sai, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias os homens não suportarão a verdade. Os homens não suportarão a sã doutrina, porque eles terão comichões nos ouvidos. A palavra comichão no grego quer dizer coceira no ouvido. Coceira, eles têm coceira no ouvido. Essa geração, ela tem coceira no ouvido. Ela não suporta a palavra da verdade. Ela não suporta a verdade. Aí Paulo disse: e eles amontoarão para si líderes, pastores, Valdomiro Santiago, Ed Macedo, Sila Malafaia, Agenor Duque e outros. Amontoarão, criarão líderes para si, conforme as suas próprias ganâncias. Foi isso que Paulo disse. Sabe, porém, isso, ó Timóteo, que no final dos tempos, nos últimos dias, muitos não suportarão a palavra da verdade, a verdade. Muitos não suportarão a sã doutrina, porque terão comichão no ouvido e amontoarão para si líderes, pastores, pregadores, conforme seus próprios pecados. Muito crente hoje prefere ouvir um falso profeta pregando a falsa teologia da prosperidade para arrancar R$1.000 dele, do que ouvir um pregador pregando dizendo: se tu continuar traindo tua mulher, tu vai para o inferno, infeliz. Muitos crentes hoje preferem ouvir um falso profeta pregando a falsa teologia da prosperidade, arrancando 2.000 dele, 3.000, dizendo: venha, dê, e traga, do que ouvir um pregador falar assim: pecado
é pecado e pecado não perpetua na presença de Deus. O que era pecado há 50 anos atrás continua sendo pecado hoje, porque o Deus da igreja é imutável e o Deus da igreja não muda. Porque esse povo tem comichão no ouvido. Deuteronômio capítulo 14, versículo de número 22, para nós encerrarmos essa live. Está escrito assim, a epígrafe: o dízimo para o serviço do Senhor. Eu vou lhe mostrar em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, como o povo de Israel dizimavam e que o dízimo era alimento. O dízimo nunca foi dinheiro. Olha o que Moisés disse para os filhos de Israel em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Diz assim: certamente dará os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Observe, o povo de Israel tinha que dar uma vez por ano o dízimo da sua novidade que eles recolhessem do campo. Eles tinham que dar o dízimo da sua novidade, da sua semente, que eles recolhessem do campo. Do campo, irmão, se recolhe dinheiro, ouro, prata? Não. Do campo se recolhe o quê? Alimento, frutos. Certamente darás o dízimo de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então o dízimo era alimento. O povo de Israel tinha que dar as novidades das suas sementes que eles recolhessem do campo. O dízimo era alimento. Versículo 23 diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Observe, Deus usou o profeta Moisés e disse para o povo de Israel que além de uma vez por ano eles derem o dízimo como alimento da novidade da sua semente que eles reconhecem do campo, eles deveriam também pegar esse dízimo como alimento e levar para o templo de Jerusalém, e quando chegar no templo de Jerusalém, eles deveriam comer seus próprios dízimos como alimento. Então, além do povo de Israel darem o dízimo como alimento, eles também tinham que comer dos seus próprios dízimos como alimento. Como está escrito no versículo 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. O povo de Israel tinha que comer o dízimo deles como alimento para que eles aprendessem a temer o nome de Deus todos os dias da sua vida. Versículo 24 diz assim: e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, versículo 25, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro tu darás ao pastor da Assembleia de Deus como dízimo? Não. Tu darás ao pastor da Universal, da Igreja Pentecostal, da Deus e Amor como dízimo? Também não. Tu darás na Igreja Batista? Também não. E aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Deus usou o profeta Moisés e falou assim: olha, povo de Israel, se porventura o templo de Jerusalém estiver distante de vocês, e o caminho da cidade de vocês até o templo de Jerusalém for comprido demais, vocês pegam essas novidades das sementes que vocês recolheram do campo de vocês, vocês pegam esses alimentos e vocês vendem. Vocês pegam esses alimentos e vocês vendem, pega o dinheiro na mão de vocês, pega a família de vocês e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, vocês compram tudo o que desejarem a alma de vocês. Vocês podem pegar esse dinheiro e comprar vacas, bebida forte, ovelhas, vinho,
e tudo quanto pedia a alma de vocês. E dentro do templo de Jerusalém, vocês comem esses alimentos perante o Senhor e se alegra com a família de vocês. Então observe, além do povo de Israel dar o dízimo como alimento, eles deveriam comer dentro do templo de Jerusalém o dízimo como alimento e se alegrar com a sua família na presença de Deus, dentro do templo de Jerusalém. Então o dízimo nunca foi dinheiro. No versículo de número 27 diz assim: porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Só que poderia comer do dízimo como alimento, que era vacas, ovelhas, bebida forte, vinho, mosto, azeite, cereal e etc. Eram os levitas da tribo de Levi. Por quê, pastor? Por quê? Porque os levitas não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Quando o povo de Israel chegaram em Canaã, todos eles tiveram a sua parte, a sua porção. Porém, a tribo de Levi não tiveram a sua porção, não tiveram herança nenhuma. E Deus deu o dízimo como alimento do povo de Israel para os levitas. Por quê, pastor? Porque a função dos levitas era trabalhar dentro do templo de Jerusalém. Os levitas da tribo de Levi, quem era Levi? O terceiro filho de Jacó com Lia, eles trabalhavam dentro do templo, varrendo o templo, limpando os utensílios do templo. Quando o povo de Israel habitava em cabanas, eles iam para uma cidade. Quando eles desmontavam a cabana, quem desmontava a cabana não era o povo de Israel, eram os levitas da tribo de Levi. E quando eles iam para outra cidade, quem armava as cabanas eram os levitas da tribo de Levi. Então, como os levitas não trabalhavam com nada, a não ser dentro do templo, varrendo o templo, limpando os utensílios do templo de Jerusalém, Deus deu para os levitas da tribo de Levi, porque eles não tinham parte e nem herança entre o povo de Israel, o dízimo como alimento do povo de Israel. Ou seja, os levitas da tribo de Levi trabalhavam pela comida. Eles trabalhavam também na porta da tenda do encontro, na porta do templo de Jerusalém. Só os levitas que podiam ficar na porta da tenda do encontro. Antigamente, todo o povo de Israel poderiam se chegar na porta da tenda do encontro. Só que depois de um tempo, Deus disse: ninguém de Israel vai chegar na porta da tenda do encontro, só os levitas da tribo de Levi. Então, senhoras e senhores, observe, aqui está claro nas escrituras, o dízimo era alimento. No versículo de número 28 diz assim: ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherá das tuas portas. Versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Além dos levitas da tribo de Levi comerem do dízimo como alimento, os órfãos, os estrangeiros, os viajantes, as viúvas, eles também tinham que comer do dízimo como alimento. Dentro das igrejas brasileiras hoje, irmão, é uma tristeza. Enquanto os pastores cobram dízimo como dinheiro que não era para cobrar, porque isso é errado. Biblicamente não existe dízimo como dinheiro. Nem voluntariamente, nem por obrigação. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. O dízimo era uma lei cerimonial que foi cravada na cruz. A lei foi abolida. Nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. Além dos pastores cobrarem dízimo como dinheiro, que é errado, vocês sabem que é errado. Além dos pastores das igrejas brasileiras cobrarem o dízimo como dinheiro, os pastores pegam o dinheiro da igreja,
compra um carro importado, mas não tem coragem de separar 4 mil reais para uma viúva fazer uma cirurgia. Eles não têm coragem de mandar fazer uma casa para dar para um órfão. Eles não têm coragem de fazer casa e dar casa para os membros da igreja que não tem casa. Eles só pensam neles e na família deles. Deus vai tratar com esse povo, irmão. Deus vai pegar esse povo pelo colarinho e vai mostrar que o poder é de Deus. O juízo de Deus virá sobre esse povo. Eles vão ter uma rápida destruição porque estão brincando com Deus. Eles mentem descaradamente com o nome de Cristo. Então observe, enquanto muitos pastores estão preocupados com obra arquitetônica, com grandes templos, tem membro da igreja morrendo na fila de cirurgia, porque não tem dinheiro para pagar fazer a cirurgia. Enquanto os pastores moram em palácio, tem membro da igreja dormindo na rua e morando na rua, em situação de rua. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Isso é um escândalo para o evangelho de Cristo. Esses homens, irmãos, são amantes de si mesmos, são cruéis, não têm escrúpulos, são canalhas, sem temor de Deus. Foi por isso que Deus mandou o coronavírus. Eu preguei ontem aqui na Assembleia de Deus, uma igreja grande. E um certo presbítero lá, que eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, pegou o microfone e falou: irmãos, tomara que passe logo essa doença maldita, esse coronavírus. E eu estava de máscara, minha esposa estava com a máscara, meu filho também. Mas o pastor da igreja estava sem máscara e todo mundo estava sem máscara. Os obreiros no público, tudo sem máscara. E rindo da doença. Tomara que o coronavírus vá logo embora, essa doença maldita. Você vê que esses homens não têm temor de Deus. Por que eles não falaram assim, irmãos? Deus mandou o coronavírus por causa dos políticos que criaram leis injustas para escravizar e oprimir os pobres nas suas portas, e por causa de nós pastores também, que a gente tem feito muita coisa que não é da glória de Deus, e por causa de nossos pecados. Irmão, vamos nos humilhar aqui diante de Deus, pedir perdão de nossos pecados, cair de joelho diante de Deus em lágrimas, confessar o nosso pecado, para que Deus use de misericórdia e tire o coronavírus do Brasil e do mundo. Não, eles fazem chacota com o coronavírus. Eles brincam com o coronavírus. Chama de doença maldita, que tomara que vá embora. E eles não acreditam que isso é juízo de Deus. Mas eu venho aqui nessa live dizer, o coronavírus é o juízo de Deus sobre o Brasil e o mundo. Por que, pastor Fabiano Santana? Escuta, não cai uma folha da árvore se não for permissão do Altíssimo, se não for permissão do Criador, se não for permissão de Deus. Não importa que foi criado em laboratório chinês. Foi Deus que permitiu o coronavírus entrar no Brasil e no mundo. Por quê, pastor? Por causa do pecado da humanidade. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa cedo ou mais tarde. Eu sabia que essa cambada iria pagar o preço cedo ou mais tarde, irmão. Eu estava no estado de Goiás preguei em diversas igrejas, Assembleia de Deus, Madureira, Pentecostal. Em 2019, foi o ano que eu pregava todo dia, não parava em casa, todos os dias pregava, todo dia. Em todas as igrejas que eu ia pregar, Deus usava a minha boca e dizia, o juízo de Deus virá sobre o Brasil e o mundo. O juízo de Deus virá sobre a igreja do Brasil. E muitos pastores zombavam, riam. Só faltava me expulsar de dentro das sinagogas deles, me colocar para fora. A gente entrou em 2020 aqui em São Paulo, preguei em diversas igrejas e Deus me usava e dizia, o juízo vai vir sobre a igreja. A casa vai cair, o juízo vai vir. Não demorou muito a aparecer o coronavírus. Por quê, irmão? É juízo de Deus. É juízo de Deus sobre a terra. Porque no Brasil tem profeta de Deus.
Mas no Brasil também tem muitos falsos profetas fazendo a campanha da vassoura ungida para arrancar dinheiro do povo. Fazendo a campanha da arca, do sal grosso, da rosa vermelha, da rosa branca para arrancar dinheiro do povo. Fazendo a campanha da multiplicação do azeite, das 7 voltas de não sei o quê para arrancar dinheiro do povo. Isso é catolicismo dentro da igreja. Campanha na igreja católica recebe o nome de novena. Os pastores só mudaram o nome, mas é novena, irmão. Isso é macumba. Pastores fazendo campanha e mais campanha, enriquecendo nas custas do povo. Aí Deus disse, coronavírus entra no Brasil e no mundo. Entra no Brasil e no mundo, todo mundo vai ficar de quarentena. E muitas igrejas vão fechar as portas como fechou. Muitas igrejas fecharam as portas, é juízo de Deus. Juízo de Deus sobre o Brasil e o mundo. Por causa dos pastores aqueles gulosos. Que não faz o trabalho de pastor, o serviço de pastor, não cuida das ovelhas, só está interessado em gozar do dinheiro do povo. E não prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que muitas igrejas, com essa quarentena, fechou e não abriu mais. E tomara que não abra mesmo. Porque, irmão, entende isso aqui. É melhor ter 4 igrejas bíblicas, ortodoxas, apostólica, que prega o verdadeiro evangelho da graça, do que ter 300 mil igrejas de falso profeta arrancando dinheiro dos pobres, dinheiro do povo. É melhor ter só 4 igrejas no Brasil sinceras, verdadeiras, do que 1000 igrejas heréticas e pastores arrancando dinheiro do povo. E eu vou dizer, irmão, coisas piores do que o coronavírus virão pela frente. Porque Deus está irado com o Brasil e o mundo. Escute isso aqui. E as profecias apocalípticas têm que se cumprir. Coisas piores do que o coronavírus virão sobre a terra. Porque Deus está irado com o Brasil e o mundo. E a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Jesus está voltando e ele já vai arrebatar a sua noiva. Ele vai arrebatar a sua igreja. Jesus está às portas. Essa mensagem não traz aplauso, mas leva crente convertido para morar no céu. Essa mensagem não me faz ganhar simpatia do público, mas me dá uma coroa quando eu chegar lá na glória, glória. Essa mensagem não faz eu ter uma grande agenda, abrir agenda para pregar, mas essa mensagem vai me dar uma coroa quando eu chegar lá no céu. Nós temos que pregar a verdade, irmão. João Batista perdeu a cabeça porque denunciou o adultério do rei Herodes. Nós temos que pregar a verdade. Paulo disse, nada eu tenho contra a verdade, senão a favor da verdade. E Deus está levantando verdadeiros pregadores para pregar a sua verdade. Então entenda, dízimo nunca foi dinheiro. Mateus 23, quando Jesus disse para os escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do cominho, da hortelã, do açafrão e do coentro, Jesus não estava incentivando eles darem dízimo, não. Jesus estava repreendendo eles e dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do cominho, da hortelã, do coentro, do açafrão. E vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei. Fé, justiça e misericórdia. Então observe, Jesus não disse assim, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do salário de vocês, não. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais 50 reais de dízimo, não. Jesus falou de alimento. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho e do açafrão. Então o dízimo era alimento. Muitos pastores falam, ah, irmão, mas Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, antes da lei. Antes de Deus dar as leis morais para o povo de Israel por intermédio de Moisés, em Êxodo capítulo 20, antes da lei, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Abraão deu o dízimo do despojo da guerra. Parabéns. Abraão deu dízimo do despojo da guerra. Se você quer imitar Abraão, você tinha que fazer guerra hoje e dar o dízimo igual Abraão deu, do despojo da guerra. Abraão deu o dízimo uma única vez, uma vez só. E não foi do salário de Abraão, não.
Abraão deu o dízimo do despojo da guerra. Aí os pastores falam, assim como Abraão deu o dízimo do despojo da guerra, nós temos que dar o dízimo, porque foi antes da lei, está em Gênesis. Mas também, pastores do Brasil, está em Gênesis capítulo 2, que Deus fez tudo. E no sétimo dia, Deus santificou e abençoou o sábado e descansou no sétimo dia. Deus descansou de toda a sua obra no sétimo dia e abençoou o sábado. E isso também foi antes da lei, Gênesis capítulo 2. E por que os pastores do Brasil não guardam o sábado? Quando você chega para um pastor e fala assim, pastor, o senhor tem que guardar o sábado. Ele fala, não, irmão, aquilo ali foi para o judeu, aquilo ali foi para Israel. E por que os pastores do Brasil também não praticam e não faz também a circuncisão? Porque a circuncisão também foi dada antes da lei. Gênesis capítulo 17, versículos 5, 6, 7 e 8. Deus disse para Abraão, todo macho que nascer na tua família vai ser circuncidado, rapaz. E foi dado antes da lei. Se você chegar com um pastor e falar assim, pastor, você tem que se circuncidar. Ele vai te dizer, não, querido, aquilo ali foi para Israel. E por que o dízimo, ele fala que é para a igreja? Se o dízimo também foi para Israel. Está vendo, irmão, a mentira dos pastores cães gulosos? Quer dizer, o dízimo que eles cobram como dinheiro é para a igreja. E o sábado, a circuncisão, não é para a igreja. Você está entendendo? Está vendo aí a mentira? A heresia dos pastores do Brasil? Então escute isso aqui, queridos e amados irmãos. Escute isso aqui. O povo está cansado de ser explorado. Tem irmãos aí que se você pegar a Bíblia dele para dar uma olhada, misericórdia. É tanta exploração, meu irmão. É tanto envelope dentro da Bíblia. É envelope do livramento, tem que dar R$40. É envelope da campanha do sal, tem que dar mais R$25. É um assalto. É envelope disso aqui, tem que dar R$50 para a igreja. E os irmãos que não têm conhecimento ficam com medo. Meu Deus, eu tenho que dar, eu tenho que ser fiel, Jesus. Oh, Jesus, eu tenho que dar, Jesus. E faz das tripas o coração para dar, irmão. Sabe o que é isso? Pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Pessoas que não conhecem a graça de Deus. Pessoas que não têm conhecimento bíblico. Por isso que Oséias disse em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus, querido. Conhecimento da Bíblia. Você só conhece a Bíblia quando você estuda, quando você lê o texto pós-texto, quando você lê o contexto. Leia a Bíblia para você não ser enganado pelos falsos mestres. Foi isso que o irmão Judas disse em Judas capítulo 1, versículo 13, amados irmãos, amada irmandade, vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo contra os falsos profetas. Tem crente que quando veio aqui descendo um pau nos pastores, mercenário, ladrão, falso profeta, fala assim, quem é ele para falar isso? Como é que ele desmascara os pastores falsos profetas, os pastores ladrão, mercenário? Mas é bíblico desmascarar os falsos profetas. Por que é bíblico, pastor? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo de número 13, Atos capítulo 13, glória a Deus, Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo desmascarou o falso profeta para não limpar Jesus. Elimas, o encantador, era falso profeta, enganava toda Jerusalém. Olha o que diz aqui em Atos 13,